Fala pessoal do terceiro ano, aqui é a professora Lucy, e na aula de hoje de Matemática 1, a gente vai voltar aí nossos estudos no capítulo 17 da apostila de vocês. Lembrando que a gente está falando do caderno 3, tá pessoal? Na nossa última aula, a gente começou a falar sobre estatística, os conceitos iniciais, tá? Sobre medidas de posição. E na aula de hoje, nesse capítulo, a gente vai falar sobre estatística novamente, só que agora sobre medidas de dispersão. Também um pouquinho sobre média geométrica e média harmônica. Vamos lá? Então, olha só. Para a gente entender a ideia geral de medidas de dispersão, a gente precisa entender esse conceito de dispersão, tá? Então, ó, o grau de dispersão de um conjunto vai estar relacionado à variação entre os valores que estejam aí dentro desse conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho aí essa sequência com esses 5 valores na tela para vocês, com essa média, ó, representada por essa linha rosa que eu coloquei aí na imagem para vocês, o que vocês estão entendendo sobre isso? Eu tenho valores bem dispersos, certo? Eu tenho 3 valores lá muito altos, 2 valores aqui muito baixos, uma média aqui no meio. Eu posso representar um outro conjunto de valores, olha só, também com 5 valores, tá? Que o resultado da média seja a mesma. Então, olha só, tanto esse conjunto da esquerda quanto esse conjunto da direita possuem a mesma média. Mas percebam que as características dos dois conjuntos são completamente diferentes, tá? Então, só as medidas de posição não bastam para a gente poder aí analisar um conjunto dependendo do que a gente queira analisar também, tá? Se vocês repararem bem, esse conjunto da esquerda, a gente pode falar que ele é mais heterogêneo. Por quê? Porque essas medidas estão mais dispersas, estão com uma maior variação. Enquanto que esses valores aí do conjunto da direita são valores mais homogêneos. Estão todos ali, ó, mais próximos, menos dispersos, com uma menor variação. Tudo bem? Entendido esse conceito geral de dispersão, vamos falar de fato sobre quais são as medidas de dispersão: amplitude, variância e desvio padrão. São essas três, tá? Vamos começar falando sobre a amplitude. A amplitude, gente, o mais tranquilo é só fazer a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto. Então, olha só, vou colocar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Duas turmas, M e T, aí estão representando M, a turma da manhã, e T, a turma da tarde, tá bom? Com 5 alunos cada uma, com as seguintes notas mostradas na tabela. Então, olha só, a turma da manhã tem ali as notas 1, 2, 5, 8 e 9, e a turma da tarde as notas 4, 5, 5, 5 e 6. Se a gente reparar, a média aí da turma da manhã com a média das notas da turma da tarde, para a gente calcular, somar aí as notas e dividir por 5 para cada turma, a gente vai obter o mesmo resultado, tá bom? Que vai ser 5. Ali na turma M, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 5, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 9, 25, dividido por 5, média 5. Na turma da tarde, 4 mais 6, 10, mais ali o 15, que são os 3 vezes o 5, 25 também. Dividido por 5, média 5. Então, aí as duas turmas tiveram a mesma média. Mas, para analisar bem aí cada uma das turmas, comparando, a gente percebe que a turma da manhã teve uma maior dispersão, enquanto a turma da tarde ali teve notas próximas da média. Na turma da manhã, não. Teve gente que tirou nota muito baixa e gente que tirou nota muito alta, tá? Então, olha só, a amplitude vai mostrar isso pra gente. A amplitude da turma da manhã é só fazer a diferença. A maior nota da manhã foi 9, menos a menor nota da manhã, que foi 1, uma amplitude de 8, tá? Enquanto aí que a amplitude da turma da tarde, aí representada por AT, tá? Maior nota da tarde, que foi 6, menos a menor nota da tarde, que foi 4. Amplitude 2. Então, se liguem nisso, ó. Quanto maior a amplitude, maior a dispersão, tá? Mais heterogêneo é essa amostra.
enquanto ali que menor a amplitude, menor a dispersão. Tudo bem, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre variância. A variância tem uma fórmula para poder ser calculada, tá? Dado um conjunto de valores aí x, x1, x2, x3, x4, até um xn, tá? Com n valores, a gente vai ter que a variância vai ser o somatório do quadrado da diferença de cada um desses valores com a média desses valores dividido por n, que é o número total de valores, tá? Então, basicamente, a gente faz a média desses valores, que vai estar representado aí por esse x barra, tá bom? Pega cada um deles e vai subtraindo. Então, ó, x1 menos o xn, que é o x médio, tá? Eleva ao quadrado mais x2 menos a média, eleva ao quadrado mais x3 menos a média dos x, eleva ao quadrado até o último, divide pelo número de valores. Isso é o cálculo da variância. Então, ó, vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Eu esqueci. Vamos fazer isso daqui a pouco para o exemplo que a gente falou, tá? Antes disso, vamos já definir o que é o desvio padrão. Desvio padrão é nada mais, nada menos que a raiz quadrada da variância. Então, é aquele exato cálculo da variância que eu acabei de mostrar para vocês, só que tirando a raiz quadrada desse valor, tá bom? Então, olha só. Lá no exemplo, turma manhã, turma tarde. Para a gente calcular ali a variância da turma da manhã, olha só. A média da turma da manhã não foi 5, que a gente já calculou? Que inclusive é igual à média da turma da tarde. Então, a gente pega cada um dos valores, subtrai por 5, eleva ao quadrado, soma todo mundo. Então, ó, ficou 1 menos 5 ao quadrado, mais 2 menos 5 ao quadrado, mais o 5 menos 5 ao quadrado, mais o 8 menos 5 ao quadrado, mais o 9 menos 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5, que é o número aí de valores que a gente tem, tá? Luci, mas ele vai ficar valor negativo, não tem problema, por isso que esse quadrado está aparecendo aí, tá? Então, ó, 1 menos 5 vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo, tá? Então, esses quadrados vão eliminar, vamos dizer assim, esses sinais negativos. Tudo bem? Resolvendo, então, ficaria ali, ó, menos 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado, 9, mais 0 ao quadrado, que é 0, né? Nem precisava colocar ali a soma, mais 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, 16. Somando tudo isso vai dar 50, dividido por 5, 10. Ou seja, a nossa variância ali da turma da manhã é de 10. Tudo bem? Vamos calcular agora a mesma coisa, a variância da turma da tarde. Então, ó, 4 menos a média, lembrando que as médias são iguais, tá, pessoal? Por isso que tá 5 nos dois. Então, ó, 4, que é a primeira nota, menos a média, ao quadrado, mais 5 menos a média, que é 5 ao quadrado, e isso para cada nota. Resolvendo, ficaria ali, ó, 4 menos 1. 4 menos 5 menos 1, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Ali onde tem 5 menos 5 vai dar todo mundo 0, mais lá no final, ó, 6 menos 5, 1 ao quadrado, que dá 1. Então, no total, esse somatório seria igual a 2, dividido por 5, 0,4. Então, olha só, a variância da turma da manhã foi de 10, um valor bem alto, comparando aí com a variância da turma da tarde, que foi só 0,4. Tudo bem? Vamos ver aí também, ó, desvio padrão da turma da manhã, só tirar a raiz quadrada da variância que a gente acabou de calcular. Então, desvio padrão aí da turma da manhã, raiz de 10, aproximadamente 3,16. Enquanto aí, ó, que o desvio padrão da turma da tarde, a raiz aí da variância que a gente acabou de calcular, 0,4, aproximadamente 0,63. Então, reparem também que, comparativamente, o desvio padrão aí da turma da manhã, obviamente, continua um valor bem maior do que o desvio padrão da turma da tarde, tá? Então, a gente pode sim falar que essa turma da tarde é uma turma com notas mais homogêneas, é um conjunto mais homogêneo, enquanto que esse conjunto de notas da turma da manhã é um conjunto mais heterogêneo, tá? Com isso, a gente consegue analisar aí algumas propriedades dessas medidas de dispersão. Então, coloquei ali as medidas, ó, a variância na segunda coluna, desvio padrão
na terceira coluna. E ali, a primeira coluna, o que a gente faz com o resultado do que vai acontecer em cada uma dessas medidas de dispersão. Olha só. Ao somarmos o mesmo valor a todos os elementos do conjunto, nem a variância nem o desvio padrão vão ser alterados, tá, pessoal? Então, se a gente somar o mesmo valor para cada um dos elementos de um conjunto, nem a variância nem o desvio padrão mudam. Tudo bem? Agora, se a gente multiplicar todos os elementos de um conjunto por um mesmo valor aí, que eu chamei de K, tá? A variância vai ficar multiplicada por K ao quadrado. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Então, o desvio padrão aí vai estar multiplicado por K, tá? Agora, se a gente retirar de um conjunto um valor igual à média aritmética do conjunto, a gente vai estar tirando valores aí próximos à média, significa o quê? Que a variância e o desvio padrão vão aumentar. Agora, se ao contrário, a gente inserir em um conjunto valores aí iguais à média aritmética do conjunto, ou seja, a gente está acrescentando valores próximos à média, significa o quê? Que a gente está diminuindo a variância e, consequentemente, diminuindo também o desvio padrão. Tudo bem? Então, tem algumas questões, alguns problemas que vão exigir que a gente faça umas análises aí dessas propriedades das medidas de dispersão. Show? Agora vamos cortar um pouquinho medidas de dispersão para falar sobre alguns outros tipos de média, tá? Ó, média geométrica vai ser exatamente o seguinte. A raiz enésima, esse n é o número de elementos que a gente tem no conjunto, tá? Do produto dos elementos desse conjunto. Então, ó, dado esse conjunto aí, x1, x2, x3 até o xn, tá? A média geométrica desses valores vai ser a raiz enésima de todos esses produtos. x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 até vezes o xn. Tudo bem? Já a média harmônica, a gente vai fazer o seguinte, ela vai ser o inverso da soma dos inversos aí, de uma média aritmética normal. Então, olha só, média harmônica, ao invés de estar aí, ó, x1 mais x2 mais x3 dividido por n, vai ser n dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 até o mais 1 sobre xn. Então, a gente inverteu a média da soma dos inversos das médias. Tudo bem? Então, a gente inverteu aqui os valores, tá? Fez a soma dos inversos e inverteu também a média. Entenderam? Então, também aí essa fórmula que a gente aplica para poder fazer o cálculo da média harmônica. Show, pessoal? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Participem das lives ao longo da semana para a gente poder fazer exercício aí, principalmente sobre vestibulares, tá bom? Que é o ano de vocês. Um beijão e até a próxima!